Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e hoje eu preparei um overview prático das principais anotações do Spring, para você realmente entender quando utilizar cada uma dessas anotações, como que elas funcionam, ou seja, ter um entendimento mais a fundo de como que funciona esse framework e assim ter um domínio muito maior e ser mais produtivo, mais assertivo no seu desenvolvimento no dia a dia. Então, continue por aqui comigo porque tem muito conteúdo por vir. Bom, o Spring, ele é todo um ecossistema que possui diversos projetos, onde conseguimos desde construir uma aplicação web, por exemplo, trabalhar com datas, com o Spring Data, utilizar de batches com cargas, trabalhar com arquiteturas de microserviços, com os diversos projetos do Spring Cloud, entre outros. Mas a base de todo esse ecossistema, vamos dizer assim, o coração do framework é o projeto Spring Framework, porque é onde estão todas as classes, desde mais básicas até as mais avançadas, que permite então todo o suporte para a inversão de controle com a injeção de dependência e todos esses gerenciamentos desses bins. Mas se essa última frase ficou um pouco meia confusa de entender, lembrando então que a inversão de controle é um padrão de projeto, é algo abstrato, onde a gente define todas as dependências de um determinado objeto sem a necessidade de criar nem gerenciar, porque passamos esse papel de gerenciamento para o framework, ou seja, no caso do Spring, para o seu core. Então, é o core do Spring que vai ter toda essa responsabilidade de gerenciar, então, todas essas dependências conforme necessidade. E como que o Spring faz isso, então? Ele utiliza de uma implementação, a forma concreta, que é a injeção de dependências. Então, a injeção de dependências é a implementação concreta da inversão de controle, certo? E assim, então, ele consegue gerenciar todos esses bins, que são os objetos que vamos criando aí conforme vamos construindo as nossas aplicações, ou vamos utilizando de bibliotecas externas, por exemplo, vamos definindo esses bins e assim o Spring ele vai cuidar das instâncias de todos esses objetos Java. Mas não se preocupem, se vocês não têm o domínio ainda sobre todos esses conceitos que eu acabei de falar, eu vou deixar aqui no canto superior do vídeo o link de um vídeo que eu já trouxe anteriormente aqui no canal e eu detalhei muito mais sobre tudo isso, sobre inversão de controle, injeção de dependências, sobre bins, o ciclo de vida de um bin, Também sobre o core container do Spring e também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do e-book, que é o Spring Boot da API REST aos microservices, que também tem vários detalhamentos sobre todos esses assuntos. Então, é só vocês baixarem aí gratuitamente. Bom, mas então, voltando aqui, a todo este contexto, tudo que envolve, então, essa base do Spring está contido no seu core, que fica dentro do projeto Spring Framework, que é onde já traz, então, várias configurações prontas, muitas delas ali a gente já consegue, utilizar de forma bem mais simples, e também a possibilidade de customizar e de criarmos todas as configurações necessárias para a nossa aplicação. E o Spring, ele permite essas configurações anteriormente, desde que o framework ele foi iniciado, ele foi criado, ele utilizava de arquivos XML para essas configurações, mas agora cada vez mais utilizamos então das anotações. Então aqui neste vídeo eu fiz uma seleção das principais anotações do Spring e eu vou trazer então para vocês agora no detalhe cada uma delas e também mostrando de forma prática, porque assim, conforme você então for programando, utilizando este poderoso framework, você vai então assimilar todas essas anotações e vai ser muito mais fácil de utilizar, você vai entender realmente o que está construindo e o que está também acontecendo por debaixo dos panos, certo? Bom, e esse overview então prático dessas anotações, como que ele vai ser mostrado? Eu trouxe aqui esse esquema aqui para vocês, que é a ideia de mapa mental, onde temos aqui, então, bem no centro,
as anotações do Spring, certo? E para isso, para ficar de uma forma mais organizada, de acordo também com a própria documentação deste framework, conforme ela dividiu todas essas anotações, todas essas configurações em seus pacotes, eu então coloquei aqui 4 grupos principais onde a gente vai então percorrer cada uma dessas anotações, que são os estereótipos, os stereotypes, o grupo core, que vai subdividir em mais 2 grupos, beans e context, o outro grupo que é o boot, e por fim vamos ver também diversas anotações do grupo web. Lembrando que o Spring, ele tem muito mais anotações. Depois eu posso até mostrar para vocês ali o link dessas documentações, para vocês realmente verem no detalhe, também por curiosidade, né, mais dessas anotações. Mas aqui, então, neste overview, eu selecionei as principais ali que a gente mais utiliza no dia a dia e também as principais aí para vocês entenderem realmente o core deste framework. Então, aqui vou dar um zoom para chegar um pouquinho mais perto. Então, vamos ver diversas anotações, desde, por exemplo, @component, repository, service. Aqui em beans, vamos ver @authorWrite, qualifier. Depois, no context, configurações com @configuration, component scan, bean, lazy, entre outros. Como utilizamos, né, do Spring Boot, que é este projeto do ecossistema Spring para dar este start nas nossas aplicações. Também temos as anotações que envolvem aí o boot, como o @Spring Boot Application, Enable Auto Configuration, entre outros. E por fim aqui vamos também visualizar na prática as anotações web, para a gente então criar as nossas aplicações web, criarmos os nossos endpoints de acordo com os métodos HTTP, entre outras coisas. Mas quero mostrar aqui também para vocês, antes de entrar no detalhe de cada uma dessas anotações, o link aqui depois eu posso deixar, para vocês então analisarem e também dar uma olhada de forma mais detalhada ali em cada uma dessas anotações de acordo com a documentação oficial do Spring. Então aqui vocês podem ver que está de acordo ali com os grupos que eu selecionei para montar então todo este overview, onde temos então o package das anotações de estereótipos, os stereotypes. Também temos os beans, que fazem parte do core, assim como o context. Então, vocês podem ver que aqui tem uma abinha, né, só de anotações. Tem muitas delas, assim como eu falei anteriormente, mas aqui neste vídeo eu selecionei as principais. Este outro pacote que relaciona com o boot, que tem também subpacotes de autoconfigurações com as suas anotações e também boot.context com outro grupo de anotações. E por fim, o pacote com toda a documentação das anotações web para construirmos então as nossas aplicações web, certo? Então, vamos agora começar a ver no detalhe cada uma dessas anotações e também de forma prática no código. Então aqui, rapidamente, só para explicar, eu trouxe o código, até que já estou com o IntelliJ aberto. Vocês podem ver aqui os pacotes. Temos já uma aplicação que se chama Parking Control e também vou deixar o link aqui para vocês no canto superior aqui do vídeo, porque toda essa aplicação, né, toda essa API, construímos já todo o passo a passo num vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal, que foi o vídeo Spring Boot Curso Completo 2022. Então, vou deixar aqui o link, se vocês depois quiserem criar essa aplicação junto comigo, passo a passo, todo o detalhamento, vocês podem acessar esse link e conferir então toda essa criação. Então é exatamente essa aplicação que vamos utilizar aqui no exemplo para irmos detalhando, né, e abordando todas essas anotações aí que vai contemplar o nosso overview. Então este Parking Control, ele tem classes de configurações,
temos um controller, que é o Parking Spot Controller, né? Na verdade, só para dar uma introdução, é uma aplicação de um controle de estacionamento de edifícios, né, de prédios. Então, ali a gente tem, por exemplo, vou abrir aqui o DTO só para vocês ficarem um pouco mais familiarizados, né? A gente pode receber para salvar no banco de dados um determinado cadastro de vaga desses estacionamentos para cada um dos seus moradores. Então, assim, temos que passar, por exemplo, o número da vaga, a placa do carro, a marca, o modelo, a cor, o responsável, o apartamento e também o bloco. É uma API bem simples, bem introdutória, mas é ela, então, que vamos utilizar para abordarmos, então, todas essas anotações, certo? Então, aqui eu vou deixar aberto também o nosso pacote contendo o nosso repository e também o nosso service, onde temos uma interface e também uma classe implementando essa interface. Bom, então agora vamos voltar aqui no nosso mapa, certo? Das anotações do Spring. Então, o primeiro grupo que vamos detalhar e visualizar na prática vai ser o grupo de anotações dos estereótipos do Spring, que envolvem, a princípio, @component, @repository, service, @controller e também @REST-controller. Agora, então, vamos ver cada uma dessas e o que cada uma significa e quando utilizar uma ou utilizar outra, certo? Vamos aqui para o código. Bom, então, como eu mostrei aqui anteriormente, neste nosso projeto, Spring Boot, temos aqui a nossa API completa, uma API onde construímos um CRUD com um post, um delete, um put, um get all, né, para listar aí todos os cadastros e também get one, onde a gente pode passar um ID para retornar um recurso específico. Então, temos aqui este controller, temos também o nosso repository, que é essa interface onde já estamos utilizando aqui do Spring Data, né, Spring Data JPA, para fazermos então todas essas transações e lógica aí com o banco de dados. Aqui no Service, então, temos essa classe que implementa essa interface já com todos esses métodos declarados, certo? Então, ele implementa o Parking Spot Service e aqui temos então algumas regras de negócio. E vocês podem ver que todas essas classes, envolvendo aqui interfaces também, vou deixar aberto aqui o nosso service, o nosso repository e também o nosso controller. Todas essas classes, temos então que mostrar para o Spring que elas vão ser bins gerenciados por ele. Então, lembra que eu falei anteriormente com relação à inversão de controle e injeção de dependência? Como é o Spring que vai fazer todo o gerenciamento desses bins, né? Que vai, então, injetar essas dependências, gerar essas instâncias quando necessário, temos que mostrar de uma maneira, de uma certa forma, para o Spring quais serão essas classes Java, quais serão esses objetos que ele vai gerenciar, ou seja, quais serão os bins que ele vai gerenciar. E como o Parking Spot Controller, por exemplo, o nosso controller, ele vai ser um bin, o nosso repository, ele também vai ser um bin, o nosso service também vai ser um bin, o Spring, ele precisa, então, saber, né, que essas classes vão ser bins para ele, então, gerenciar. Então, essas anotações de estereótipos servem especificamente para isso, para a gente mostrar, anotar essas classes com esses estereótipos e assim o Spring consegue ali verificar que essas classes vão ser os bins que ele vai então gerenciar. Mas vocês podem ver que todas elas eu anotei então com o @component. Se vocês verem aqui em cima, o import que foi feito para essa anotação é do pacote Spring Framework.stereotype.component, certo? Então, tanto o nosso controller eu coloquei @component, o nosso repository também @component e o nosso service também está com @component. Então, dessa forma, na hora que eu executar essa aplicação, o Spring ele já vai ali detectar que esses três objetos aí vão ser gerenciados por ele e ele vai também injetar essas dependências onde necessário e quando necessário. Então, vou subir aqui a aplicação só para a gente fazer um teste ali, utilizando aqui do nosso endpoint, né, o método getAll para listar aí todos esses cadastros de estacionamento, só para a gente ver então
que realmente funciona essa anotação @component para todos os bins que a gente quiser, então, especificar para o Spring. Então, aqui, por exemplo, já estou com o Postman aberto, o método getAll, vou enviar uma requisição, e aqui eu tenho o retorno normalmente de todos os meus recursos salvos, então, no banco de dados, certo? Bom, e agora, parando aqui a aplicação, vamos dar uma olhadinha, né, nas demais anotações de estereótipos, como, por exemplo, @service, @repository, @controller ou REST-controller, né? Por quê? Qual que é a diferença dessas anotações com @component? @component é uma anotação estereótipo genérica, então qualquer bin que quisermos detalhar, especificar para o Spring, podemos utilizar a anotação @component, porque ela é algo genérico. Mas, quando a gente está, então, desenvolvendo a nossa aplicação, fica muito mais sugestivo a gente já utilizar de estereótipos específicos para cada responsabilidade, cada função de uma determinada classe. E assim também fica muito mais fácil, né, dos outros desenvolvedores, quando for olhar ou trabalhar naquela classe, ele já vai de cara olhar a classe, já vai entender que aquela classe é um service, por exemplo, ela tem regras de negócio, lógica de negócio, ou ela é uma classe @repository que tem lógica de negócio do banco de dados, né, lógica de banco, transações, entre outras coisas. Ou uma classe com @controller que ela é específica para endpoints, para expormos os nossos endpoints da nossa aplicação web, né? Então, é muito mais sugestivo já utilizarmos desses estereótipos específicos de acordo com a responsabilidade de cada uma dessas classes que vamos estar criando. Então, por exemplo, aqui eu vou comentar, na verdade eu vou eliminar o @component, e já que essa daqui é uma classe de serviço, vamos anotar ela com @service, que também é o estereótipo que vai mostrar para o Spring que este service vai ser um bin gerenciado por ele. A mesma coisa aqui, eu vou remover o @component e vou aqui descomentar o @repository para utilizarmos então do estereótipo @repository e mostrar para o Spring que esse daqui também vai ser um bin gerenciado por ele com relação à base de dados. E também já vamos fazer isso no controller. Vou remover aqui o @component e vamos aqui utilizar do REST-controller, ou também podemos utilizar do controller, quando utilizamos, por exemplo, de uma aplicação que ela envolve todas as camadas, né, MVC, que é o Model View e Controller, né? Então, a gente pode utilizar do @controller, ou, no nosso caso, como temos apenas um endpoint, onde vamos expor a nossa API, não envolve nenhuma view, podemos utilizar também do REST-controller. Mas aqui, antes de executar essa aplicação, eu só quero mostrar outra coisa para vocês. Como eu falei anteriormente, a @component é mais genérica, né? E se a gente olhar no detalhe cada uma dessas anotações, vocês podem ver que elas são derivadas da anotação @component. Tanto o @service, vamos aqui olhar também o @repository, olha só, é derivado de @component. E também o @controller também é derivado de @component, certo? Então, por isso que a gente pode utilizar tanto @component ou utilizar esses estereótipos específicos para cada função. E outra coisa também, que eu acabei de mencionar, podemos utilizar aqui no nosso caso, como temos endpoints, utilizar do REST-controller. Se a gente olhar aqui no detalhe, o REST-controller ele é derivado da anotação @controller, certo? Então, podemos utilizar aqui um ou outro, mas no nosso caso, como temos aqui um endpoint, vamos utilizar então da anotação correta, né, mais sugestiva, que é a anotação @REST-controller. Agora sim, vou fechar aqui. Todas as nossas classes, interfaces já estão com as suas devidas anotações específicas para cada função. Agora eu vou executar aqui a aplicação novamente, só para termos visualizar aqui a aplicação funcionando normalmente como deve ser. Ok? Fiz aqui uma requisição GET, retornou tudo certinho, então a aplicação está funcionando normalmente. Só queria mostrar aqui para vocês que podemos, então, temos esses diversos estereótipos aqui e vamos utilizar ele conforme a necessidade e conforme também a responsabilidade de cada classe que estamos criando. Certo, vou aqui para a aplicação.
Agora vamos voltar aqui no nosso mapa, seguindo os grupos de anotações aqui. O próximo grupo, Spring Annotations, é o nosso grupo Core, que é, na verdade, ali a base, o coração do Spring Framework, onde estão diversas das anotações que utilizamos, então, aí para a configuração deste framework e também para obtermos todo este suporte da inversão de controle com a injeção de dependência e declararmos todos esses bins, né? Definir esses bins para que o Spring consiga, então, gerenciar todo o seu ciclo de vida, entre outras coisas. Então, primeiro, vamos aqui nos atentar, vou dar um zoom aqui, a esse grupo Core Beans, onde temos as anotações @AutoWhite, @Qualifier e @Value, certo? Então, agora vamos voltar aqui para o código e vamos, então, passar por cada uma delas. Bom, para não ficar muito confuso, eu vou sempre fechar aqui todas essas abas para deixar aqui sempre a que a gente está trabalhando para não causar nenhuma confusão. Bom, então a primeira delas que vamos ver é a anotação @AutoWhite. Quando definimos que certas classes, certos objetos vão ser bins para o Spring gerenciar, ele já sabe então que, por exemplo, Parking Spot Controller, como está anotado com @REST-Controller, vai ser um bin que ele vai gerenciar. Ele sabe também que, por exemplo, o Parking Spot Service Implement, ou quando formos injetar, criar aí essas instâncias, o Parking Spot Service, já que estamos ali, essa classe está implementando essa interface, né? E ao final, essa classe anotamos com @service, ele também vai saber que vai ser um bin gerenciado por ele. E agora que ele sabe essas definições de bins, agora temos que sinalizar de uma certa forma aonde que ele vai injetar, então, essas instâncias quando necessárias. Vamos dar uma olhadinha aqui no controller, por exemplo. Aqui vocês podem ver que em vários momentos, aqui dentro dos métodos, a gente precisa utilizar dos métodos do outro bin, que é o service. Então, a gente utiliza os métodos de um bin service dentro do nosso controller. Aqui, por exemplo, para encontrar, para listar, né, find all todos os recursos, ou para encontrar um recurso específico passando o ID. Então, aqui, essa classe controller, ela tem uma dependência com a classe Parking Spot Service. Então, precisamos, de uma certa forma, mostrar essa dependência aí para o Spring, né? Para ele saber aonde que ele vai, então, injetar essas dependências aí quando necessário. Então, agora precisamos criar os pontos de injeção, né? Os pontos de dependência de uma classe com a outra, de um bin com outro, para ele, então, realizar essa injeção de dependências. Aqui vocês podem ver que, como já criamos todo esse endpoint e como o controller precisa acessar os métodos de Parking Spot Service, já criamos aqui um ponto de injeção para este bin, para esse service. Essa daqui é uma das formas de se criar este ponto de injeção. Aqui, no caso, utilizamos de um construtor para isso, mas o Spring, ele tem também uma anotação, que é a anotação @AutoWhite, que a gente consegue, então, fazer isso de forma automática, sem precisar, então, definir essa injeção através de construtor. Lembrando que temos construtores, temos setters, né, que podemos também utilizar para definir esses pontos de injeção, mas agora aqui, como o foco é anotações, vamos então substituir este ponto de injeção, que antes era através de um construtor, utilizando então a anotação do Spring @AutoWhite. Então, o que vamos fazer? Criamos aqui a anotação @AutoWhite e agora então vamos sinalizar qual que é a injeção que ele vai injetar conforme necessidade. Então, aqui eu posso tanto declarar já direto essa classe, né, que é o Parking Spot Service Implement, que implementa todos esses métodos da interface, ou aqui a gente pode utilizar já da criação do próprio Parking Spot Service. Então, a gente cria ali o ponto de injeção direto da interface, porque depois, conforme a gente vai ver aqui ao longo deste vídeo, se a gente criar outras implementações
para essa interface, a gente não precisa aqui ficar voltando e refatorando aqui todo o código. Então, vamos criar aqui um ponto de injeção de Parking Spot Service, utilizando a anotação @AutoWired. Então, sempre que necessário agora, o Spring ele vai criar essa injeção, vai injetar o Bean Service dentro do Bean Controller e assim a classe Controller vai conseguir utilizar de todos os métodos deste service, como Find All, Find by ID, entre outros aqui para baixo do nosso endpoint, certo? Então, vamos aqui agora executar a aplicação, só para ver que nada vai mudar e vamos continuar obtendo o mesmo resultado. A aplicação subiu. Olha só, então enviei a requisição e temos o mesmo resultado conforme o esperado, certo? Ok, então agora vamos continuar aqui com as anotações, já passamos pelo @AutoWired. Agora a próxima anotação é a @Qualifier. Quando que vamos utilizar dessa anotação? Então, agora voltando aqui na nossa aplicação, como acabamos de ver, temos aqui uma classe Parking Spot Service Implement, que implementa a interface Parking Spot Service, que tem todos esses métodos declarados. Então, quando a gente criou o Parking Spot Service Implement, ele obrigatoriamente tem que implementar todos os métodos que estão declarados nesta interface, certo? E aqui, então, quando a gente foi fazer essa criação do ponto de injeção para o Spring injetar essas dependências, a gente utilizou aqui, né, como referência a própria interface e não a sua implementação. Porque agora vamos criar uma outra classe que também vai implementar a mesma interface e vamos anotar essa classe como um Bean. E vamos ver como que o Spring ele vai se comportar com este cenário. Então, aqui dentro de Services, eu tenho uma pastinha Implement, abreviado. Eu vou criar aqui mais uma classe, uma nova classe, New Java Class. E essa classe, ela vai se chamar, então, Parking Spot Service Implement, abreviado V2, né? Porque ela vai ser uma segunda implementação ali da interface. Ok. Aqui eu já vou anotar ela com @service, stereotype, certo? E aqui, vamos, então, implements Parking Spot Service, que é a nossa interface. Aí, a própria IDE já me mostra que eu preciso implementar todos os métodos declarados dentro dessa interface. Ok, vamos então aqui implementar, ele já me ajuda, né? E vamos deixar então esses métodos dessa forma, todos os métodos aqui retornando null para a listagem, para o retorno de um determinado recurso, ou retornando false em casos de booleanos, certo? Ok, então agora temos duas implementações da mesma interface, Parking Spot Service. Ambas essas implementações são beans do tipo service, então elas estão anotadas com @service e @service. E agora temos um problema. Se a gente voltar aqui no controller, olha só, já até ficou vermelhinho aqui. Vocês podem ver que fizemos a injeção aqui de um determinado Bean, o Bean Parking Spot Service, só que agora, como a gente referenciou a interface, essa interface ela possui dois Beans que implementam ela, tanto o Parking Spot Service Implement V2 e o original, que é o Parking Spot Service Implement. E agora o Spring aqui, no caso, a gente nem teve a chance aqui de executar a aplicação, mas eu vou executar só para vocês visualizarem no console qual que vai ser o erro que o Spring vai acusar. Ele não vai conseguir identificar qual que é o Bean correto que ele vai injetar quando precisar criar, então, essas instâncias do tipo Parking Spot Service. Ele sabe que ambas as classes são Beans, mas como criamos aqui um ponto de injeção para ela, porque o controller vai utilizar dos métodos dessas implementações, né? Como que o Spring vai saber se ele vai utilizar uma ou vai utilizar outra? Então, vamos olhar aqui embaixo. Vocês podem ver que aqui, olha, ele detectou que tem dois Beans, certo? Ele até me mostra aqui
tanto o Parking Spot Service Implement e também o V2 que acabamos de criar. E assim, então, ele dá uma falha e ele até já mostra qual que é a possível solução para a gente corrigir este caso. Então, ele mostra que podemos utilizar dessa anotação @primary, ou que vamos ver posteriormente neste vídeo, ou podemos utilizar da anotação @qualifier. E assim a gente consegue, então, mostrar para o Spring qual que é o bin que ele vai levar em consideração quando ele for injetar essa dependência de Parking Spot Service dentro do nosso controller. Então, eu vou fechar aqui e agora a gente vai incluir essa anotação aqui dentro deste ponto de injeção. Então, agora, além da anotação @autowired, vamos também incluir a anotação @qualifier. E aqui dentro agora de qualifier, a gente precisa passar qual que vai ser este bin. Então, aqui eu vou abrir e fechar aspas. Vamos imaginar agora, vou pegar aqui a implementação original, que é o Parking Spot Service Implement. Então, eu preciso passar o nome deste bin, só que vocês podem ver que ficou vermelho. Aqui, eu não posso utilizar a primeira letra maiúscula, eu tenho que colocar aqui a letra minúscula para que ele consiga aceitar isso daqui como um valor de um nome de um bin. E assim, então, o que eu estou dizendo para o Spring? Na hora que ele for criar este ponto de injeção, né, na hora que ele for injetar essas dependências neste ponto de injeção que eu estou criando, ele vai considerar a implementação original aqui da nossa interface em Parking Spot Service, certo? Então, agora vamos executar aqui a aplicação. Vocês já vão ver que não vai mais apresentar erros e vai funcionar normalmente. E como na implementação original temos todos os métodos implementados, vamos ter o mesmo resultado que tivemos na requisição getAll anteriormente. Então, olha só, tudo funcionando normalmente. Agora vamos alterar aqui. Ao invés dele utilizar, na hora que ele for então gerenciar, criar todas essas instâncias, essas dependências, ao invés dele utilizar a implementação original da nossa interface, vamos passar agora essa outra implementação que está tudo null ou false, né? Então, na hora que ele for procurar na base, por exemplo, find all para retornar todos os recursos, vamos ter o retorno null, só para a gente conseguir visualizar lá no Postman, né, essa troca. Aqui, então, no controller, eu vou trocar aqui o qualifier, colocar o P minúsculo, e agora vamos executar novamente a nossa aplicação e fazer também a requisição get, só para ver se ele realmente ali alterou o bin que a gente está definindo. A aplicação subiu. Agora, se eu enviar essa requisição, olha só, eu tive um retorno null, né? Porque a implementação que agora ele está utilizando, o bin que ele está considerando, se a gente voltar aqui, neste método findAll, ele tem o retorno null, então ele nem está pesquisando na base, então realmente a gente consegue visualizar que ele está considerando o bin que a gente definiu aqui na anotação @qualifier. Mas agora, para deixar certinho, né, que aquela outra classe era só de teste, só para a gente fazer aqui esse teste, eu vou voltar aqui para ele considerar a implementação original de Parking Spot Service Implement, certo? Vou parar aqui a aplicação. E agora, então, que já vimos essas duas anotações, vou voltar aqui para o nosso mapa. Agora, então, vamos ver essa terceira anotação que também faz parte do grupo bins, que é a anotação @value. Vamos voltar aqui para o código. Então, para mostrar o funcionamento dessa anotação @value, eu vou abrir aqui, dentro de Resources, temos o arquivo application.properties, que é um arquivo que o Spring ele leva em consideração sempre que ele vai iniciar a aplicação, para ler propriedades, configurações, entre outras coisas. Então, muitas vezes precisamos definir determinadas variáveis, determinadas propriedades que utilizamos dentro do código, né? Mas ao invés de deixarmos isso fixo dentro de um controller, por exemplo, ou dentro de um service, temos a opção, né, também uma boa prática, de declarar essas propriedades dentro de um properties. E assim fica muito mais fácil depois
se precisarmos alterar, né, fazer qualquer melhoria, alteração, a gente não precisa mexer dentro do código, mas apenas nesses arquivos de propriedades. E ainda mais, se estivermos utilizando, por exemplo, a arquitetura de microservices e estivermos contemplando ali o pattern, que é o global config, onde temos um serviço específico que faz o gerenciamento de todos esses arquivos de propriedades. Então, por exemplo, podemos criar variáveis, propriedades e que vão estar com o global config para ele gerenciar. E assim, a gente pode, por exemplo, na maioria dos casos, fazer essas alterações, essas trocas apenas nesses arquivos, sem até precisar parar a aplicação para fazer, então, essas alterações. Então, é algo aí bem interessante de se considerar. E como que a gente faz, então, para utilizar dessa declaração de propriedades aqui no Properties, mas utilizar esses valores dentro das nossas classes, né? Dentro dos nossos métodos Java, por exemplo. Então, aqui, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou criar aqui 3 propriedades, né? Onde eu passei, a primeira delas vai ser app.name. Aqui, não é que o Spring vai considerar nenhum desses parâmetros. Aqui eu não estou declarando a porta que ele vai subir, por exemplo, nem o host. Eu só criei aqui alguns exemplos só para a gente printar dentro lá do nosso controller, só para a gente mostrar ali um system out e essas variáveis aparecerem no console para vocês conseguirem visualizar como que funciona a anotação @value, certo? Então aqui são apenas propriedades de exemplo. Eu coloquei então aqui app-name parking control API, app.port 80, app.host parking control app. Vocês podem colocar aí o exemplo que vocês quiserem. Se quiserem colocar o nome de vocês ou outra porta, tanto faz. O exemplo é só para a gente então conseguir visualizar isso funcionando na prática. E agora então que a gente já definiu essas propriedades, vamos imaginar que agora dentro aqui do meu controller, eu preciso acessar esses valores, porque sempre que o método getAll ele for acionado, eu quero printar essas propriedades no console, eu quero que apareça essas propriedades. Então, como que a gente consegue recuperar essas propriedades e utilizar aqui dentro do nosso controller? Utilizando da anotação @value. Então, aqui, logo abaixo deste ponto de injeção que criamos aqui para o Parking Spot Service, eu vou criar aqui um atributo, private string app-name, e aqui, então, eu vou utilizar da anotação @value para recuperar, para conseguir acessar essas propriedades. Então, eu utilizo @value, vamos olhar aqui em cima, @value, que está dentro do pacote beans, assim como o qualifier e o @autoWired, certo? E eu preciso passar aqui dentro dessa anotação qual que é o nome lá do arquivo de propriedades que ela vai acessar. Então, eu preciso colocar o cifrão, primeiro abrir e fechar aspas, né? Colocar aqui dentro o cifrão e entre chaves eu coloco todo o caminho que eu defini lá no arquivo de propriedades. Então, aqui app-name, eu tenho que colocar aqui da mesma forma app-name. E assim, o Spring ele vai conseguir acessar essas variáveis. Então, essa daqui eu fiz para o app-name. Agora, eu vou copiar e colar aqui mais outras duas, que vai ser app-port. Vamos aqui substituir app-port. E também app-host. App-host. Então, agora eu tenho esses atributos, né? E os valores que vão ser atribuídos para eles serão os valores definidos aqui no nosso application.properties. Então, agora, só para a gente ver isso funcionando, vou colocar um system out aqui dentro do método getAll, porque aí a gente envia as requisições getAll, na hora que ele for acionado, a gente vai conseguir ver esses prints no console, certo? Então, aqui, para ficar mais fácil o vídeo, não ficar muito cansativo, eu vou ficar digitando aqui muita coisa, eu já deixei aqui pronto. Então, eu coloquei 3 system out. Então, aqui vamos printar o app-name, app-port e app-host, certo?
Então, vamos executar aqui a aplicação e ver se na hora que a gente enviar essa requisição vai aparecer esses prints aqui no console. Lembrando que os valores são esse daqui, Parking Control API 80 e Parking Control app. Ok, a aplicação subiu, vamos enviar aqui um get all, voltar aqui e olhem só. Então, conseguimos aqui obter os valores lá das propriedades do Application Properties, acessar estes valores dentro do nosso método getAll do controller, certo? Então, assim, a gente pode utilizar aí bastante dessa anotação @value. E agora, então, vamos voltar para o nosso mapa das anotações. Então, já fechamos aqui este grupo beans. Agora, vamos para o próximo grupo, que é o grupo context, começando ali pela anotação @configuration. Vamos voltar então aqui para o código. Vou parar a aplicação. Ok. Então, pessoal, primeiramente aqui eu já tenho um pacote configs, que no vídeo onde a gente criou toda essa aplicação, criamos aqui uma classe de configuração de datas, certo? Mas aqui, por exemplo, vamos criar uma nova classe do zero para a gente anotar com @configuration e assim ir entendendo melhor essa anotação. Então, essa classe vai se chamar bean_config. E ela vai ser uma classe de configuração do Spring, onde, por exemplo, eu posso configurar datas de forma global, como eu fiz anteriormente aqui nessa outra classe que eu mostrei aqui para vocês, que já criamos no vídeo anterior. Também podemos aqui dentro declarar beans, né? Entre muitas outras coisas. Então aqui vou anotar a primeira coisa, anotar essa classe com @configuration, que vocês podem ver é uma anotação que está presente no context, ou seja, no core context deste framework, do Spring Framework. E o Spring sempre então que inicia a aplicação, ele vai olhar por essa classe e levar em consideração todas as customizações, todas as configurações que a gente realizar, que a gente definir aqui dentro, certo? Então, para isso que serve a anotação @configuration. E agora, posteriormente, vamos também utilizar dessa classe de configuração com essa anotação @configuration para declarar também beans, que é uma outra forma de declarar beans sem utilizar daqueles estereótipos que já vimos anteriormente, entre outras coisas, certo? Então, essa daqui é uma classe @configuration que serve para mostrarmos para o Spring que ela é uma classe de configuração, certo? Mas ela também é um bean do Spring. Por quê? Porque se a gente olhar aqui essa anotação, vocês podem ver que ela também deriva da anotação @component, que é aquele estereótipo genérico para a gente mostrar para o Spring que determinada classe é um bean que ele vai gerenciar. Então, de uma certa forma, a gente define que essa classe é um bean, só que no caso é um bean de configuração que o Spring aí vai levar em conta todas essas configurações que a gente for especificar aqui dentro dessa classe, certo? Bom, outra anotação que vem aqui na sequência de acordo com o nosso mapa é o component scan. Vamos voltar aqui no código, colocar ela aqui para vocês verem. Essa anotação, component scan, também do pacote context do Spring Framework. Essa anotação, por exemplo, a gente pode não colocar nada, que na verdade ele vai levar em conta o pacote raiz principal, né? Quando a gente coloca essa classe essa anotação numa classe raiz, ou podemos aqui definir determinados pacotes, tanto definir quanto excluir, mas o que vai ser essa definição ou exclusão desses pacotes que estamos passando aqui dentro dessa anotação @component_scan? Na verdade, estamos mostrando para o Spring, utilizando dessa anotação, quais são os pacotes que ele vai então fazer, como se diz, uma varredura para buscar pelos beans que ele vai gerenciar. Então aqui podemos colocar o pacote raiz, que ele vai buscar pela aplicação como um todo,
Ou podemos especificar apenas alguns pacotes, né, que definimos certos bins, ou também tem casos que podemos excluir pacotes, ou seja, determinados pacotes ele não vai fazer essa varredura, se tiver bin lá dentro ele não vai considerar, certo? Então, @componentscan serve para isso, mas aqui eu vou remover essa anotação, porque depois, como estamos utilizando o Spring Boot para dar todo o start nessa aplicação, uma das anotações do próprio Spring Boot já contempla internamente essa anotação @componentscan. Então, aqui no nosso caso, né, só se quisermos mesmo fazer uma customização, podemos utilizar, mas no nosso caso não vamos precisar, porque querendo ou não, essa anotação ela já está sendo internamente já definida como estamos utilizando do Spring Boot, certo? Então agora já passamos aqui pelo @configuration, pela anotação @componentscan. Olhando aqui no nosso mapa, a próxima é a anotação @bin. Então, para mostrar o funcionamento dessa anotação @bin, primeiramente, vamos criar aqui dentro do pacote raiz Parking Control uma outra classe, uma nova classe, que também vamos declarar como um bin do Spring, assim como fizemos com o Service, com o Repository, com o Controller. Só que agora, ao invés de utilizarmos @component, @service, @repository ou @controller, REST Controller, vamos utilizar de uma outra maneira de declarar estes bins para o Spring. Então, aqui dentro, vou criar uma new class. Essa classe vai se chamar MyBin. Só para a nível de exemplo, viu, pessoal? Vocês podem colocar aí o nome que vocês quiserem. E aqui dentro, então, eu vou apenas iniciar um método public void method. E aqui dentro eu vou colocar um print, um systemout, para que sempre que este bin ele for criado, por exemplo, iniciado, a gente consiga acessar este método e consiga visualizar que o meu bin método foi criado aqui com sucesso, certo? Então aqui eu coloquei uma mensagem da criação do start deste bin para a gente conseguir então visualizar isso no console sempre que esse bin ele for iniciado, ou seja, vamos agora declarar esse bin para o Spring e vamos em algum lugar injetar este bin, vamos criar um ponto de injeção para esse bin, utilizar este método aqui para a gente conseguir então visualizar essa mensagem no console e realmente verificar se o Spring está criando este bin e todo o gerenciamento conforme o esperado. Então, se fôssemos utilizar os estereótipos, era só a gente declarar aqui com @component, @service, por exemplo, né? Mas, como não vamos utilizar dessa forma, vamos utilizar a declaração de bins aqui dentro da classe binConfig. Então, aqui dentro dessa classe, o que eu vou precisar fazer? Eu vou criar um método. Nesse método, eu vou retornar o tipo que eu acabei de criar, esse objeto myBin. E aí, o nome do método, né, independe, eu vou colocar também myBin. E aqui dentro, eu preciso iniciar este método. Então, vou retornar ele, né, new myBin. Ok. Bom, se eu fizer apenas isso, o Spring, ele não vai conseguir detectar ainda que essa classe, este myBin, vai ser um bin gerenciado por ele. Apesar de já estarmos criando este método com esse retorno dentro da classe @configuration, o Spring ainda não vai ser capaz de fazer essa detecção. Então, o que a gente vai precisar colocar aqui a mais para o Spring realmente visualizar que este bin vai ser gerenciado por ele? Precisamos da anotação @bin, também do pacote context do Spring Framework. Agora sim, declaramos o bin de uma outra forma utilizando a classe de configuração do Spring e também a anotação @bin. Então agora se a gente iniciar, por exemplo, a aplicação, ele já vai saber que ele vai ter que criar e gerenciar todo o ciclo de vida deste bin. Mas agora, para ficar mais interessante, né, para a gente visualizar realmente aqui o que a gente colocou de mensagem dentro deste método no bin, vamos utilizar aqui da classe Parking Spot Controller novamente, onde eu vou criar um ponto de injeção deste bin e a gente vai utilizar este método
aqui dentro do getAll, conforme fizemos anteriormente. Então, aqui embaixo, agora vamos utilizar a anotação @AutoWrite, né, para criar este ponto de injeção. Lembrando que também pode ser utilizado construtores, setters, entre outras coisas. Private myBean. E aqui embaixo agora, logo aqui depois desses system outs, vamos utilizar myBean.method e assim, na hora que a gente acionar o getAll, ele vai acionar o método do myBean e vai printar isso daqui no console se tudo der certo. Vamos agora executar a aplicação. A aplicação subiu. Vou aqui limpar o console. Enviar a requisição getAll. E olha só. Então, essas aqui já são os prints que fizemos anteriormente. E agora, temos o myBean, né? O método foi acessado e criado ali com sucesso, conforme a mensagem que a gente definiu aqui dentro do método, dentro da classe Bean. Então, essa classe, mesmo não estando anotada com nenhum dos estereótipos, a gente conseguiu criar este Bean, declarar ele, mostrar que ela é um Bean para o Spring dentro da classe Configuration. Agora, por exemplo, se a gente quiser fazer isso em outra classe, sem a anotação @configuration, só para vocês visualizarem aqui rapidinho, vocês podem ver que aí o Spring ele não vai detectar que esse Bean ele deve ser criado e ele vai gerar um erro, né, dizendo aqui que tem um Bean, mas esse Bean ele não foi mapeado. Por quê? Porque a gente pode utilizar dessa forma de declarar beans, mas para isso precisamos que esteja dentro de uma classe de configuração do Spring e para isso utilizamos da anotação @configuration. Bom, como esse exemplo, a gente utilizou um bean que nós mesmos criamos dentro da nossa aplicação. Mas muitas vezes a gente utiliza de bibliotecas terceiras, né, bibliotecas externas. E como que nesses casos, quando precisamos que uma determinada classe seja um bean gerenciado por Spring, como que a gente lida com isso e mostra isso para o Spring? Aqui, vou abrir aqui o arquivo pom.xml, eu inseri essa dependência do Model Mapper, né, que a gente utiliza muito aí para conversões. Então, eu já coloquei essa dependência no arquivo pom.xml, só para a gente, então, ter um exemplo de como que a gente declara um bean, né, de uma biblioteca, de uma classe que está numa biblioteca externa, por exemplo, conforme a gente vai fazer aqui com o exemplo do Model Mapper. Então, vamos imaginar que eu vou precisar, lá na nossa classe de regras de negócio, no nosso service, eu vou precisar realizar conversões e para isso eu vou utilizar do Model Mapper. Mas eu preciso, antes de acessar o Model Mapper, eu preciso deixar esse bean disponível para que eu consiga utilizar na classe service das regras de negócio. E para isso eu tenho que declarar este bean Model Mapper em algum lugar para mostrar que este bean, mesmo não sendo eu que criei, o Spring vai também gerenciá-lo. E para isso, eu posso utilizar da mesma abordagem que eu fiz para a classe myBean, também para classes externas. Declarar, então, essas classes como beans do Spring. Então, aqui, logo abaixo, vamos importar aqui o Model Mapper, né? Crio um método com o retorno Model Mapper, que é o retorno que eu quero que o Spring gerencie, né? Que vai ser essas instâncias que ele vai criar conforme necessidade, né? Dependendo dos pontos de injeção também que a gente especificar. O tipo Model Mapper, no método Model Mapper, return new Model Mapper. Da mesma forma, para que realmente ele saiba que aqui se trata de um bean que ele vai gerenciar, precisamos utilizar da anotação @bean. E agora sim, por exemplo, eu posso vir aqui na minha classe Controller e eu posso criar um ponto de injeção para o Model Mapper. Private Model Mapper, aqui também Model Mapper, e aqui nas regras de negócio, por exemplo, na hora que eu precisar fazer aí conversões, eu posso utilizar deste bean que já vai estar aí disponível para utilizar aí de todo esse suporte do Model Mapper, certo? Então, essa daqui
é uma forma de declarar beans, né, que são internos dentro da própria aplicação que a gente mesmo criou, ou também declarar beans de outras bibliotecas externas também para o Spring identificar que serão gerenciados por ele, certo? Então, assim, a gente passou pela anotação @bin. Agora, então, voltando aqui no nosso mapa, vamos para a próxima, que é @lazy. Vamos voltar aqui para o código. Para exemplificar essa anotação @lazy, assim como eu fiz com a classe MyBean, vou criar mais duas classes, aqui também no pacote raiz, só a fim de exemplos, certo, pessoal? Então, eu vou criar aqui a classe LazyBean. Essa classe LazyBean, como o nome já diz, ela vai ser um bean. Então, eu não vou utilizar aquela forma que a gente acabou de utilizar do @bin para declarar. Eu vou utilizar aqui o @component mesmo. E aqui dentro, eu vou iniciar aqui um construtor LazyBean, onde eu vou apenas colocar aqui um systemout para printar que o LazyBean foi iniciado, certo? Então, essa classe aqui é a LazyBean. Agora, da mesma forma, eu vou criar uma outra classe que vai se chamar YeagerBean. YeagerBean também vai ser um bean do Spring, @component. Também vamos criar aqui da mesma forma um construtor para colocar a mensagem que esse bean ele foi iniciado. YeagerBean foi iniciado, certo? Então agora, já que declaramos mais dois beans, o que a gente pode fazer? Na hora que a gente executar a aplicação, vamos ver que esses dois beans eles foram criados. Olhem só como que vai funcionar. Vou iniciar aqui a aplicação. E aqui vocês podem ver, olha, que tanto o YeagerBean quanto o LazyBean foi iniciado. Então, o Spring ele já iniciou aí todo o ciclo de vida desse bean para já deixar ele disponível aonde for necessário de utilizar. Então, aqui no caso, quando a gente não define nada, o Spring internamente ele utiliza, né, da criação ansiosa, né? Então, ele sempre vai criar para deixar esses beans já disponíveis. Mas tem casos que a gente vai querer utilizar de uma criação, de um start preguiçoso, ou seja, vou falar para o Spring para ele criar esse bean apenas quando precisar de algum método ali, alguma classe, precisar utilizar este bean e ele for injetado. Então, o Spring ele vai saber que ele não vai criar sempre que a aplicação subir, mas apenas quando aquele bean mesmo for acionado e for necessário de ser injetado em algum local. Para isso, vamos aqui na classe LazyBean e eu vou anotar ela então com @lazy, também do context org Spring Framework, certo? E agora vamos fazer o mesmo teste. Olha só, vou start stop aqui. Vamos subir a aplicação novamente só para ver se ele vai criar ou não o LazyBean. E olha só, então ele já detectou que o LazyBean vai ter um carregamento lento, né? E ele criou, então, apenas o YeagerBean, que não tem o @lazy, então ele vai continuar aqui iniciando o ciclo de vida desse bean de forma ansiosa. E o LazyBean de forma lenta, né? Preguiçosa. E agora, então, vamos criar um ponto de injeção deste LazyBean para a gente, em determinado momento, acionar este bean para o Spring criar, para a gente ver se isso vai funcionar. Então, novamente, vamos utilizar o nosso controller para fazer esse teste. Aqui embaixo deixa eu colocar aqui em cima. Em cima aqui, embaixo do MyBean, vou criar aqui um ponto de injeção do LazyBean. E agora que a gente já tem este ponto de injeção, eu nem vou utilizar ele, nenhum método aqui abaixo. Na hora que este bean do controller for acionado,
como ele vai precisar em determinado momento, mesmo que a gente não esteja ainda utilizando o Lazy Bean, mas já criamos um ponto de injeção aqui para ele, então nesse momento, aí sim, o Spring vai iniciar este Bean, certo? Então agora, vamos novamente parar e executar a aplicação para a gente ver se esse Lazy Bean vai ser gerado. Então, olha só, o Lazy Bean, ele foi iniciado, certo? Por quê? Porque agora temos aqui o nosso controller, que em determinado momento vai precisar desse Lazy Bean quando algum desses métodos for acionado, por exemplo. Então, ele tem já que deixar este Lazy Bean disponível para este controller. E assim, ele inicia esse carregamento Lazy Bean, já que ele está sendo requisitado em determinado momento. Então, aqui a gente pode ver que tanto o Eager Bean quanto o Lazy Bean foi iniciado. Mas, se a gente não tivesse utilizando este Lazy Bean aqui dentro do controller, por exemplo, aí ele não vai criar, não vai iniciar, porque ele não vai detectar nenhum ponto de injeção para este Lazy Bean. E dessa forma, ele vai criar apenas o Eager Bean, certo? Ok, então vamos parar aqui a aplicação e agora vamos para a nossa próxima aplicação, que é primário, né? Primary. Bom, então anteriormente, né, a gente já trabalhou com a nossa interface Parking Spot Service Implement. Lembrando que criamos uma segunda implementação para a nossa interface em Parking Spot Service. E já que temos duas implementações dessa interface e ambas são beans, né, que anotamos com @service, o Spring, se você não especificar qual que ele vai considerar nos pontos de injeção que a gente for criando, ele vai entrar em conflito. Então, precisamos especificar qual que ele vai utilizar. Aqui, por exemplo, no controller, quando criamos esse ponto de injeção para Parking Spot Service, utilizamos o @qualifier para mostrar qual que vai ser o bean que ele vai contemplar, que ele vai levar aqui como prioridade. Agora, existe uma outra forma também de definirmos essas prioridades de beans para o Spring, que não vai ser mais utilizando do @qualifier. Então, eu vou remover aqui essa anotação. Na verdade, eu vou deixar ela, vou comentar aqui para depois ficar como exemplo. Então, só de comentar aqui, ele já mostrou o erro novamente, né? Porque agora a gente precisa, de alguma maneira, especificar qual que vai ser o bean que ele vai levar em consideração. Vai ser a implementação original ou vai ser a implementação V2 que criamos, certo? Para isso, vamos agora utilizar dessa anotação @primary. E basta, então, por exemplo, eu quero que ele considere sempre agora como prioridade naquela injeção, né? Ou nas outras injeções também, o bean Parking Spot Service Implement. Para mostrar essa prioridade, eu vou anotar este bean com @primary, certo? E assim, agora se a gente voltar aqui no controller, ele já não vai mais ficar vermelhinho, certo? Vamos então aqui executar a aplicação, só para ver se vamos ter o resultado esperado, que é, na hora que enviarmos a requisição getAll, né, obtermos a lista de recursos. Vamos aqui no Postman. Ok, a lista veio, tudo certinho. Agora, vamos trocar. Vamos aqui neste service, eu vou comentar o @primary aqui e eu vou pedir para ele levar em consideração como prioridade a segunda implementação, que está com tudo null, né, que a gente criou anteriormente. Então, agora, se eu enviar a requisição getAll, o resultado tem que ser null, porque o método findAll está com retorno nulo. Vamos ver se agora ele vai considerar essa nova prioridade. Vamos aqui enviar a requisição e olha só, ok, né? Tivemos aqui o resultado esperado, que era null. Então, essa daqui é uma outra maneira da gente definir prioridade de beans, né? Temos então @qualifier, mas também temos essa anotação @primary, que a gente pode então utilizar para mostrar para o Spring quais são os beans que ele vai levar em consideração sempre que tiver pontos de injeção declarados, certo?
Ok, agora vamos voltar aqui ao nosso mapa. E a próxima anotação é a anotação @scope. Bom, agora então, para visualizar essa anotação @scope, vou fechar essas demais aqui. Vamos novamente utilizar do nosso controller para isso. Bom, o scope, ele vai definir, né, como que vai ser criado aí o ciclo de vida deste bin, qual que vai ser o escopo de criação. Então, como vamos fazer todo esse teste com o bin controller, vamos anotar este bin com @scope. Então, aqui eu vou fazer o import, o scope também do pacote context. E aqui vocês podem ver que eu já defini qual que é o escopo que eu quero que ele leve em consideração na criação desses bins, é o escopo singleton. Ou seja, ele vai criar este bin uma vez, na hora que a aplicação ela for iniciada, e vai deixar esse bin disponível sempre que for necessário, o controller for acionado de uma determinada forma, por exemplo, e esse bin, então, vai ficar armazenado, certo? Isso daqui é o tipo singleton. Só que para a gente ver, então, a criação deste bin, vamos aqui criar um construtor para o Parking Spot Controller. Vou criar aqui o construtor logo abaixo, só para a gente colocar uma mensagem aqui, Parking Spot Controller criado. Só para a gente visualizar aí nos testes que vamos fazer agora, certo? Então, o construtor já foi criado, eu defini que este bin controller vai ser do tipo singleton, o escopo dele. Vamos ver como que o Spring ele vai reagir quanto a esse cenário. Vamos aqui iniciar a aplicação. Então, aqui vocês podem ver, olha, que o bin já foi criado, ele já foi iniciado, Parking Spot Controller foi criado. Vou limpar aqui o console e agora eu vou enviar aqui várias requisições. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui no console. E vocês podem ver, ó, que eu tenho aqui alguns prints, mas nenhum deles é a mensagem de criação do bin. Nenhum deles, né? Na verdade, a gente está printando essas outras coisas aqui que fizemos anteriormente nos outros testes. Mas essa mensagem Parking Spot Controller criado, ela não apareceu mais. Ou seja, o Spring, ele está utilizando do escopo singleton, então o controller, esse bin, ele já foi criado e sempre que for necessário, esse bin está armazenado ali e disponível para uso. Agora vamos parar essa aplicação e vamos trocar esse escopo para o tipo prototype. Mas antes disso, eu vou comentar aqui todos esses prints aqui para não entrar em conflito e a gente ficar difícil de visualizar ali no console. Bom, agora, com o escopo prototype, como que ele vai, então, tratar, né, esse gerenciamento desse bin, essa criação? Vocês podem ver que agora ele já não criou, ele já está tratando aqui este bin de uma forma lazy, ou seja, só vai ser criado quando realmente for solicitado. E aqui, vou limpar o console, vamos enviar agora aqui uma requisição. Agora sim, olha, ele foi criado e eu vou enviar aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 requisições, ou seja, acionei várias vezes esse bin. E cada vez que eu acionei esse bin, um método dentro desse controller, então, de uma forma ou de outra, o controller foi acionado, ele criou um novo bin, ele iniciou um novo bin, certo? Uma nova instância aqui de controller. Então, o prototype funciona dessa forma. Então, podemos utilizar da anotação @scope para definir como que o Spring ele vai lidar aí com a criação desses bins. Se vai ser singleton, se vai ser prototype. Aí temos outras opções também, né, como sessions, por exemplo. Aí vai depender muito da necessidade da aplicação, certo? Então, aqui era a fim mesmo de demonstração de como que funciona a criação de um ou de outro. Ok, agora vamos passar para a nossa próxima anotação, que é @propertySource. Quando que a gente vai utilizar este @propertySource? Vamos voltar aqui para o código. Vou parar aqui a aplicação.
Vocês podem ver que aqui eu tenho, dentro de Resources, um arquivo que é o Application Properties, que o Spring leva em consideração essas configurações, propriedades, né, quando ele faz o start, com todas essas configurações que a gente pode definir aqui dentro. Mas se a gente quiser criar outros arquivos properties customizados, porque application.properties, o Spring ele já sabe lidar, ele já sabe que esse arquivo deve ser considerado por default, não precisa de fazer nenhuma configuração extra. Mas se a gente criar outros arquivos properties, como que o Spring vai saber lidar, né, com essas customizações? Então, para isso, vou criar aqui dentro de Resources um custom.properties. E aqui dentro, eu vou colocar apenas uma mensagem, uma propriedade com o valor aqui de mensagem, message, custom properties load, ou seja, esse custom properties foi carregado, né? Vamos dizer assim. E agora, então, vamos utilizar do @value, que já vimos anteriormente, para acessar dentro do nosso controller, por exemplo, já que estamos utilizando bastante ele para fazer esses testes, para acessar, então, essa mensagem e mostrar ela ali no console dentro de algum dos métodos. Então, aqui, logo abaixo aqui do app host, eu vou colocar mais esse outro atributo aqui, começar essa variável string, que vai ser message aqui também. Só que, se eu colocar agora essa variável para ser printada aqui dentro do método getAll, por exemplo, vamos ver como que o Spring vai lidar com isso. Então, aqui, vamos colocar aqui um systemout para ele printar essa mensagem quando o getAll for acionado. Vamos ver como que ele vai se comportar diante deste cenário. A aplicação subiu. Vamos aqui enviar uma requisição. Olha só, já deu um erro. Por quê? Porque o Spring, ele vai tratar essa mensagem aqui, ele não vai conseguir detectar de onde está vindo o valor dessa mensagem. Por quê? Porque ele não está, por enquanto, enxergando este arquivo de propriedades. E como que a gente, então, mostra esse arquivo para o Spring e mostra que ele também tem que considerar essas propriedades desse arquivo em determinado momento quando solicitado? Para isso, vamos utilizar, né, de mais uma anotação, que é a anotação @propertySource. Então, deixa eu copiar ela aqui do ladinho. Então, aqui em cima de Parking Spot Controller, né, em cima a nível de classe, eu vou definir mais uma anotação propertySource, também do context, e aqui eu tenho que passar qual que é o caminho que se encontra, qual que é o class path que se encontra este novo arquivo para ele considerar essas propriedades. No meu caso, como está dentro de Resource, é só eu colocar o nome do arquivo, que é o custom.properties, certo? E assim agora ele vai conseguir visualizar esta variável, né, essa propriedade, e obter este valor dessa propriedade, que na verdade é essa mensagem aqui que a gente passou, para ela ser printada sempre que o método getAll for acionado. Vamos agora, novamente, subir a aplicação para ver se vai funcionar conforme esperado. Então, já não deu mais erro, né? Vamos aqui limpar o console, enviar a solicitação. E olha só, então aqui embaixo, Custom Properties carregado. Então, ele conseguiu visualizar esta propriedade em um arquivo de propriedade, um arquivo Properties customizado, certo? Então, podemos utilizar essa anotação, @propertySource, quando temos um arquivo, por exemplo, mas se a gente tivesse múltiplos arquivos aqui de customizações de propriedade, como que a gente poderia agir, né, nesse cenário? Aí a gente pode utilizar a outra anotação que eu deixei aqui anotada, que é @propertySources, no plural, né? O Szinho aqui no final. E aí a gente declara ali, passa certinho todos os caminhos em que se encontram cada um desses arquivos de propriedades customizados. E agora, para fechar então esse bloco, né, esse grupo context, vamos para a próxima anotação, @profile. Então aqui eu vou parar a aplicação.
fechar aqui esses arquivos. Bom, @profile é muito utilizado, né? Principalmente aí para distinguirmos valores, propriedades, quando temos múltiplos ambientes. Por exemplo, temos o ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, ambiente de homologação, entre outros. E como então que a gente pode distinguir os valores dessa propriedade ou os bins, né, de cada um desses diversos ambientes? Podemos utilizar tanto a nível ali de arquivos de propriedades, que é uma outra forma, mas aqui, já que estamos falando de anotações, o Spring ele possui uma anotação que é @profile, para a gente então especificar esses perfis que vão ser ativos, certo? Então, para isso, vamos primeiro aqui na nossa classe de configuração, bin_config. Aqui a gente já declarou 2 bins, vou abrir ela aqui. E vamos então aqui fazer este teste. Vamos criar 2 perfis, tanto o dev e também o prod. Então, a nível de método, como que podemos fazer isso utilizando da anotação @profile? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser renomear este método. Eu vou colocar mybin dev profile. E aqui embaixo, ele já está retornando o objeto, né, esperado, que é o mybin. Só que antes disso, eu vou colocar um systemout para a gente visualizar no console profile dev iniciado, certo? Só para a gente ter, então, distinguir aqui um do outro. E agora, eu vou duplicar este método aqui embaixo. Só que ao invés de chamar mybin dev, vamos chamar de mybin prod, profile. E aqui, profile prod iniciado, certo? Agora, então, já temos 2 bins, um para dev e o outro para prod. Temos que utilizar a anotação @profile para realmente dizer qual deles que vai ser cada qual, né? Um que vai ser dev e o outro que vai ser prod. Então, aqui, profile dev. Profile prod, certo? Ok, então o Spring, ele já vai saber com essa declaração que em determinados momentos dentro da classe configuration, ele vai ter um retorno do mybin para o ambiente dev e um retorno do mybin para o prod. Mas se a gente iniciar a aplicação dessa forma, vai dar um conflito porque o Spring não vai saber qual que é o perfil que está ativo, já que a gente não especificou em lugar algum qual que é o perfil ativo que ele vai levar em consideração. Vai ser o perfil dev ou vai ser o perfil prod? E para isso, basta a gente então declarar aqui dentro de application.properties. Eu vou pular aqui uma linha e colocar essa declaração logo aqui no começo do arquivo, que é spring.profiles.active. E aqui na frente eu passo, vai ser o dev ou vai ser o prod, certo? Então, agora vamos iniciar a aplicação. Como eu declarei dev, temos que ter essa linha aqui, aparecer essa mensagem no nosso console. Então, olha só, profile dev iniciado, certo? Mesma coisa, vamos voltar aqui agora, vamos mudar para prod. Iniciar a aplicação aqui novamente. Agora, ele tem que considerar o profile prod. E olha só, profile prod iniciado. Então, a nível de método, podemos utilizar o @profile dessa forma, mas tem uma outra maneira também que eu quero mostrar aqui para vocês, que é utilizando da anotação a nível de classe. Então, como que vamos fazer isso? O bin_config, eu vou parar aqui a aplicação, vamos renomear essa classe bin_config, refactor, vai se chamar dev_bin_config. E agora aqui eu vou remover, a princípio vou remover aqui essa anotação.
e eu vou colocar a anotação a nível de classe, profile dev, certo? E agora eu vou copiar essa classe, na verdade, vamos duplicar essa classe aqui dentro deste pacote. Só que ao invés de chamar devBin, vai se chamar prodbinconfig. E aqui ele vai iniciar com o perfil ativo prod. Agora, voltando aqui na devBin, eu vou remover este método prod, vou deixar apenas o dev. E aqui dentro de prod, eu vou remover o dev e deixar apenas o prod, certo? E assim agora a gente vai ter essa configuração a nível de classe. Então, não precisamos mais anotar o método como @profile, mas sim a classe que ele vai levar em consideração. Vai ser o devBinConfig ou vai ser o prodBinConfig, certo? Vamos iniciar aqui a aplicação. Ele já está considerando o prod. Vamos ver se vamos ter o resultado esperado. Então, a aplicação iniciou e olha só, profile prod iniciado. Agora, vamos voltar aqui para o perfil ativo dev. Vamos subir a aplicação novamente. E agora ele considerou profile dev iniciado. Então, realmente aqui a gente conseguiu utilizar o @profile tanto a nível de classe quanto a nível de método também. Ok, vamos voltar agora aqui para o nosso mapa. Então, já fechamos aqui todas as anotações do grupo core. Agora, vamos passar aqui para as anotações do grupo boot, certo? Então, vamos voltar aqui na aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou parar aqui a aplicação. Então, conforme eu já falei anteriormente, como estamos utilizando do Spring Boot, né, para iniciar toda essa aplicação, na hora que a gente vai lá no Initializer, escolhe as dependências, define o group, o artifact, né, o Spring, ele já traz uma estrutura inicial. E dentro dessa estrutura, ele já traz essa classe principal com o método void_main, que é a classe, né, inicial aí da aplicação. E vocês podem ver que toda a aplicação Spring, ela vai conter já essa anotação @spring_boot_application. E agora, essa anotação, né, que é a anotação aí inicial do Spring Boot, para mostrar realmente que essa aplicação é Spring Boot e já levar em conta todo esse start deste projeto, que ele já nos traz com várias configurações já pré-definidas. Então, essa anotação, ela é, na verdade, uma combinação de 3 outras anotações, que inclusive algumas delas já vimos anteriormente. Então, vamos olhar os detalhes aqui dessa anotação. Vocês podem ver que ela tem a anotação component_scan, que é aquela anotação que já dizemos para o Spring aonde que vai ser os pacotes, né, que ele vai fazer a varredura para buscar pelos bins que ele vai gerenciar. Então, por isso que eu deletei anteriormente aquela anotação, eu só tinha colocado a nível mesmo de exemplo, porque já temos, de uma certa forma, essa anotação aqui implícita na aplicação. Também ele leva em consideração já aqui a anotação @configuration, né, para mostrar que vai ser um bin de configuração do Spring. E aqui em cima, uma outra anotação, que agora aqui ela é nova, né, neste contexto, a gente ainda não falou dela anteriormente, que é a @enableAutoConfiguration. Então, essa anotação aqui, ela é utilizada para dizer ao Spring para ele utilizar, né, de forma automática das suas configurações. Porque quando utilizamos, então, do Spring Boot, ele já faz várias configurações defaults por trás, né, sem a gente precisar fazer muitas configurações personalizadas. Como, por exemplo, ele já configura o Tomcat, o Dispatcher Service, o MVC como um todo, né? Configurações para criar, para registrar esses bins, né, para realizar ali a inversão de controle com a injeção de dependência, mas se houver necessidade de fazermos alguma dessas configurações de forma customizada, podemos também criar as nossas próprias configurações e assim a gente
tem formas de mostrar para o Spring excluir as configurações automáticas daquele ponto e considerar as customizadas que a gente for criar. Mas aí vai depender muito do projeto, vai depender muito da necessidade, certo? Então, essa daqui são as anotações aí do grupo boot, né? Como vimos aqui no nosso mapa anteriormente, que é o Spring Boot Application e também @enable auto configuration. E tem uma outra anotação que também faz parte deste pacote, deste grupo, que é o @configuration properties, que é uma anotação também bem interessante que eu quero aqui mostrar para vocês. Vou fechar aqui, vamos voltar logo aqui acima. Bom, essa anotação, ela tem um pouco a ver com aquela anotação @value e que vimos anteriormente. Lembrem que a gente definiu no arquivo application.properties algumas propriedades, como appname, appport, apphost, e na hora que a gente foi utilizar dessas propriedades aqui no console, aqui no controller, me desculpa, a gente teve que acessar cada uma delas, né, individualmente. E tem uma outra forma, então, com essa anotação Configuration Properties, da gente já assimilar, mapear essas configurações aqui, essas propriedades para um DTO e assim utilizar ele, fazer essa conversão aí, esse mapeamento de propriedades para o objeto Java, algum DTO que a gente pode criar de uma forma bem mais simples. Então, para isso, vamos criar, para mostrar o funcionamento dessa anotação, vou criar aqui mais uma nova classe Java, appproperties. E essa classe, ela vai ser uma classe, ela vai ser um bin, @component. Já vamos aqui importar e também já vamos aqui utilizar o configuration properties. Aqui vocês podem ver que temos declarado um prefixo app. Então, só podemos utilizar, né, dessa anotação @configuration properties quando tivermos, por exemplo, um prefixo comum entre as propriedades. No caso aqui, como o app se repete, ele pode ser esse prefixo comum. Então, aqui a gente precisa deixar explícito qual que vai ser este prefixo. Aqui, no caso, é só a nível de exemplo aqui para mostrar para vocês como que isso funciona. Mas aqui, se realmente formos utilizar isso nas nossas aplicações, precisamos aqui incluir outras dependências, fazer outras configurações antes de utilizar este @configuration properties. Mas a nível de exemplo, de demonstração, eu já vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona. Bom, então como temos três propriedades, name, port e host, precisamos criar estes três atributos, que é string name, string port, string host. E aqui embaixo, vamos criar os métodos getters e setters para eles. E assim agora a gente vai conseguir acessar esses valores de uma forma mais simplificada. Se a gente voltar agora aqui no controller, onde a gente estava printando anteriormente essas variáveis, vamos também fazer esse print no console, mas de uma forma mais simplificada. Aqui embaixo do lazy bin, que eu deixei comentado a nível de exemplo, eu vou criar um novo ponto de injeção para essa classe que acabamos de criar, que é o appproperties. E agora podemos, então, já que criamos os atributos, seus métodos get, podemos acessar os valores dessa propriedade. Então, vamos fazer isso aqui dentro do nosso getAll. Anteriormente, a gente já tinha feito esses prints, né? Mas agora, vamos fazer esse print acessando este ponto de injeção que acabamos de criar. Então, aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, vamos printar o appname, appport, apphost, só que agora utilizando dos métodos get deste DTO, né, que vamos fazer esse mapeamento, essa conversão de propriedades para objeto Java, certo? E agora, então, vamos iniciar a aplicação e ver se realmente aí vamos conseguir atingir esse objetivo. Vou limpar aqui o console, vamos enviar essa requisição. E olha só, então tivemos o print esperado, né? Appname, que é o par que encontrou API, appport e apphost, que são os valores que definimos aqui no arquivo application.properties, e eles foram, então, mapeados para o appproperties, e conseguimos, então, acessar todos esses valores
através do ponto de injeção que criamos no app Properties dentro deste controller. Então, é mais uma facilidade, né? Que também temos aí o suporte de uma das anotações do Spring, que é a anotação @configurationproperties. Bom, agora fechamos aqui mais um grupo boot e vamos para o último grupo de anotações do Spring que eu preparei aqui para trazer este overview, que é quando criamos, então, aplicações web, criamos os nossos endpoints, as nossas APIs, né, para fornecer para os nossos clientes. Então, vamos começar. Voltando aqui na aplicação, vou aqui deixar só o nosso controller aberto por enquanto, né, que agora vamos realmente focar nele, porque é aqui que está todos os nossos pontos, né, os endpoints com os métodos HTTP, get all, get one, save utilizando o post, o delete e também o put para atualizações de recursos. Então, a primeira anotação, só para seguir aqui o mapa, é a REST Controller. REST Controller já vimos anteriormente, né, que faz parte aí dos estereótipos do Spring. Então, eu mostrei aqui para vocês anteriormente, que é uma anotação que deriva de controller, né, para a gente, então, deixar explícito para o Spring que o Parking Spot Controller vai ser um BIM gerenciado por ele. E como temos apenas uma API Endpoints, né, não temos a camada View, por exemplo, a gente utiliza do REST Controller, já que temos uma API REST, certo? Ok, então, agora seguindo aqui, a próxima anotação é a @requestMapping, que vocês podem ver também que já foi utilizada aqui na criação deste endpoint, desta API REST, onde definimos aqui no Request Mapping qual que vai ser a URI que o cliente vai enviar para acessar todos os métodos deste endpoint. E é claro que essa Request Mapping, essa URI, esse daqui é só o início dela, né? Depois, aqui para baixo, a gente definiu outras partes, né? Como, por exemplo, passar o ID ou passar outros parâmetros, conforme vamos vendo aqui no decorrer das demais anotações. Então, Request Mapping, a gente vai mostrar para o Spring, né, qual que vai ser a URI que ele vai redirecionar essas requisições, essas solicitações, para que os nossos controllers eles possam responder, dependendo ali do método que é acionado. E também, anteriormente, utilizávamos sempre o Request Mapping para definir o URI e já definir também o método HTTP específico de cada um dos métodos que vão sendo implementados, então, para o cliente acionar. Pode ser um GET, pode ser um POST, pode ser um DELETE, pode ser um PUT, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, vou deixar depois comentado só a nível de exemplo, né? Que anteriormente, a gente poderia, por exemplo, utilizar o Request Mapping para definir o valor da URI e também já declarar qual que vai ser o método HTTP, no caso aqui, Request Method GET. Mas, agora, vou deixar isso daqui comentado, utilizamos do Get Mapping, né? Que, se a gente olhar aqui no detalhe, o Get Mapping, ele também deriva do Request Mapping. Só que ele já é um método, vamos dizer assim, mais explícito, porque já traz de forma mais simplificada, fica mais fácil também de visualizar, né? E é uma forma mais moderna. Então, temos a anotação @getMapping para declarar que este método aqui, ele vai ser um método que vai receber uma solicitação GET HTTP. Utilizamos também o PostMapping para mostrar para o Spring que esse método ele vai responder uma solicitação via POST HTTP. A mesma coisa, Delete Mapping e Put Mapping. E vocês podem ver que todos eles, por exemplo, o Post Mapping também deriva de Request Mapping, o Delete Mapping também e o Put Mapping também, certo? Então, é como se o Request Mapping fosse algo mais genérico aí e depois eles criaram as anotações específicas para cada um dos métodos HTTP. Vou fechar aqui tudo para não ficar muito confuso. Ok, então vamos voltar agora aqui para o nosso mapa. Já passamos pelo Request Mapping, Post, Get, Put e também o Delete. E agora vamos para a próxima anotação, que é a @requestBody. Vocês podem ver que aqui nesta API
temos já a implementação de um método POST, né, para receber um POST HTTP, que é o Save Parking Spot, para receber os dados deste recurso, salvar este recurso no banco de dados. E vocês podem ver que o que estamos recebendo aqui é o Parking Spot DTO, que temos vários atributos que eu mostrei para vocês lá no comecinho do vídeo. Só que, se a gente olhar aqui no Postman, este método, né, na hora que a gente envia essa solicitação para o servidor, a gente envia explícito o método POST com a URI, né, definida lá no controller, e a gente envia no corpo da requisição, no body, todos esses parâmetros, esses atributos, né, esses valores que vão ser, então, convertidos para o DTO de entrada, o objeto Java, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é o nosso Parking Spot DTO. Então, vocês podem ver, por exemplo, a Brand Car, Model Car, Color Car, todos esses dados, eles vão ser enviados aqui pelo cliente. E para fazer, então, esse mapeamento de JSON, desses dados via JSON para um objeto Java, um DTO que a gente define, por exemplo, como que a gente faz? A gente utiliza aqui no controller, aqui no parâmetro do método, o request_body para fazer, então, aí essa deserialização de JSON para a gente conseguir receber em DTO, no nosso caso, objeto Java, Parking Spot DTO, e assim fazer toda aí a lógica de salvar esse recurso na base de dados. E agora, vocês podem ver também, a nível de curiosidade, eu nem coloquei essas anotações, porque já essas anotações fazem parte de um outro grupo, então, para não deixar, né, muito confuso, mas só para citar elas aqui, já que está aqui do lado, né, que a anotação @valid, ela é uma anotação para fazer valer todas as anotações de validações que colocamos aqui, então, neste DTO, como, por exemplo, @notBlank, @notNull, size, entre outras. Não basta apenas a gente declarar essas anotações aqui dentro do DTO, se a gente não colocar essa anotação @valid aqui, para que o Spring realmente faça essa validação de acordo com as anotações de validações. Ok, então agora, voltando aqui no nosso mapa, a próxima anotação é o Path Variable. Vamos voltar aqui. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui no nosso método getOneParkingSpot, onde a gente recebe uma solicitação, né, HTTP GET, só que o cliente ele precisa passar um ID para a gente retornar um recurso específico. Então, como que a gente faz para obtermos esse ID e levarmos isso em consideração na pesquisa do banco de dados? Precisamos recuperar uma parte da URI, né, que é como se fosse ali uma parte dessa URI que está sendo montada. A URI inteira é parking-spot /ID. E esse daqui, então, a gente diz que é um Path Variable, né, que é uma variável ali dinâmica que ela vai mudar de acordo com o ID que o cliente vai estar enviando para ser consultado. E para a gente, então, obter esse ID, que precisa aqui dentro do código estar entre chaves, a gente utiliza do Path Variable, que é esse caminho variável, né, dependendo aí do valor do ID, que podemos recuperar aqui dentro do Path Variable, onde a gente passa o value ID, que corresponde a esse caminho variável aqui na URI. E assim, no caso, esse ID é do tipo UID, aí a gente recebe esse ID e passa a pesquisa no banco de dados para ele retornar um recurso específico para o cliente, certo? Então, essa daqui é a utilização de Path Variable. Vamos aqui executar a aplicação, só para mostrar para vocês rapidamente, né? Um exemplo disso lá no Postman. A aplicação iniciou. Aqui eu tenho o método getOne, então eu tenho /parkingSpot /UID, né, do tipo UID deste recurso. O ID desse recurso. Vamos enviar aqui a solicitação e ele me retorna um único recurso exclusivo, né, que corresponde a este ID. Agora, voltando aqui no nosso mapa, a próxima anotação é a @requestParam. O que é este requestParam, né? Ele é um pouco diferente deste que acabamos de ver. Bom,
para exemplificar isso aqui na prática, vou aqui para a aplicação e a gente vai copiar este mesmo método aqui, getOneParkingSpot. Vou colocar este método logo aqui abaixo. E aqui, na verdade, não vamos utilizar mais deste path variable, deste caminho variável. Vamos utilizar aqui uma URI específica, /test_param, apenas para a gente realmente fazer essa abordagem aqui da utilização dessa anotação. Aqui eu vou colocar test_param. Depois eu vou comentar este método só para deixar aqui de exemplo, certo? E aqui agora vamos colocar essa anotação. Vou só copiar ela aqui do lado para ficar mais fácil. Vou remover o path variable e agora vou colocar o request_param. Então, request_param, eu atribuí aqui um valor ID, né, já que é o ID que vamos ter que passar para fazer essa consulta ao banco de dados. E esse request_param, né, dependendo do parâmetro, a gente pode colocar se ele é obrigatório ou não. Então, required false ou true. No caso, como a gente precisa desse ID para fazer essa pesquisa, eu coloquei aqui como obrigatório, certo? E agora vamos testar como que a gente vai fazer essa consulta para acionar esse método. Vou aqui subir a aplicação. E aqui eu já tinha deixado pronto essa requisição, ParkingSpot /test_param. Aqui muda um pouquinho a forma que a gente vai passar este parâmetro. Precisamos incluir o ponto de interrogação, o nome deste ID que eu coloquei anteriormente, né, que é o ID, o valor desse parâmetro, igual ao valor do ID que eu quero buscar esse recurso específico. Até o Postman me ajuda aqui, na hora que eu coloco esse ponto de interrogação, ele já detecta esses parâmetros, né? Ele já coloca aqui query params. Então, a gente pode tirar esse parâmetro ou inserir esse parâmetro, ele já faz esse auxílio. E vamos enviar essa solicitação e olha só. Então, temos também o mesmo retorno, né? Já que passamos aqui um ID, um parâmetro para ele retornar esse recurso específico, mas não utilizando de um path variable, mas sim de um request_param. Então, temos aí essas opções, vai depender muito da regra, da lógica, da necessidade aí de cada método. Agora, vamos voltar aqui para o nosso mapa, e agora a última anotação do nosso grupo web é a cross origin. Então, vou parar aqui a aplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso controller novamente, a nível de classe. A gente definiu aqui em cima já várias anotações, incluindo @cross_origin. Na verdade, né, vamos habilitar com essa anotação, estamos habilitando o CORS, que é onde a gente determina quais que vão ser as origens, os domínios que vão poder acessar a nossa API. Então, cross-origin, você pode definir, por exemplo, quais são origens específicas, domínios específicos, ou você pode deixar, por exemplo, um asterisco onde você está dizendo, né, que todas as origens são permitidas, você consegue aí fazer este controle de acesso das APIs. E aqui também a gente define o max age, que é o tempo aí que ele vai armazenar de resposta. Aqui no caso, eu coloquei 3.600 segundos, certo? Então, esse cross-origin, essa anotação para a gente habilitar o CORS, dependendo aí de domínios específicos, entre outras coisas, a gente pode fazer essa configuração a nível de classe, conforme eu fiz aqui, a nível de método e também configurações globais da aplicação. Ok, voltando aqui então no nosso mapa, essa era a última anotação aqui do grupo web. Então aqui a gente já percorreu, né, ao longo deste vídeo, todas essas anotações aqui que envolvem então essas anotações de configurações do Spring, seja para definir os bins, né, com os seus stereotypes, seja para criar os pontos de injeção, para configurações, para mostrar como lidar, declarar de diferentes formas os bins, como influenciar ali no ciclo de vida, né, na criação desses bins,
com @lazy, @scope, também definir diferentes perfis com @profile, acessar arquivos de propriedades de forma mais dinâmicas com @property source ou property sources, entre muitos outros. Vimos também as anotações principais ali que envolvem o boot do Spring Boot, que é o Spring Boot Application, Enable Auto Configuration, e também as principais anotações para que a gente consiga, então, criar aplicações web utilizando do Spring, como REST Controller, Request Mapping, Post, Get, Put, Delete Mapping, Request Pattern, Cross Origin, entre outros. Lembrando que, é claro, eu fiz aqui uma seleção das principais anotações, né, do Spring, que são importantíssimas de vocês entenderem bem no detalhe como que elas funcionam, saber aplicar, quando utilizar uma, quando utilizar outra, porque quanto mais você tem esse entendimento do framework, né, esse entendimento da base do framework, mais produtivo, mais assertivo e um desenvolvedor melhor também você vai ser e, claro, ter um domínio muito maior sobre esse framework e conseguir realmente aí ter todo o suporte, utilizar de todo o suporte que o Spring, com todos os seus projetos dentro desse ecossistema, ele traz para o nosso dia a dia aí, nesse desafio, né, de criar aplicações. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha aqui, porque é muito importante para que o YouTube ele consiga recomendar este vídeo para outras pessoas que também estão precisando aprender Spring, aprender Java ou se aprofundar mais no conhecimento deste framework. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, porque eu sempre estou trazendo vídeos aqui sobre Spring, sobre Java, sobre arquitetura, microservices, partners, entre muitas outras coisas, certo? Vejo vocês no próximo vídeo por aqui. Até mais!